Olá! Hoje nós vamos falar com vocês sobre diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca. Será que realmente existe uma ligação, uma interligação entre diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca? Vocês vão ver como essas duas patologias estão interligadas. Diabetes tipo 2, só lembrando a vocês, é aquela diabetes, o diabetes relacionado com a obesidade, com o ganho do peso, com a resistência à insulina, não é? Então a pessoa, ela fica obesa, começa a apresentar um quadro de hiperglicemia causado pela obesidade, porque se sabe hoje que as células adiposas, principalmente da cintura abdominal, produzem hormônio também. E o que acontece? Começa a haver uma resistência para que a insulina, que é um hormônio, quebre o açúcar, o excesso de açúcar. E com isto, a diabetes tipo 2 ocorre lesões nos vasos e muitas vezes pode até levar a um quadro de insuficiência cardíaca. Vocês sabem que o coração recebe o sangue do corpo, vai para o pulmão, é feita a troca, gasosa, volta para o coração e aí espalha-se, o coração funciona como uma bomba e esse sangue vai alimentar todo o nosso corpo, vamos dizer assim, levar oxigênio para todas as nossas células. Se este coração sofre algum tipo de lesão, tipo, por exemplo, pós-infarto, ou então por diabetes, ou por hipertensão e outras doenças que podem lesionar o coração, esse trabalho, essa bomba, vamos dizer assim, fica insuficiente, causando muitos problemas, entre eles, principalmente a falta de ar, que pode ser uma falta de ar que começa aos grandes esforços, depois aos médios esforços, aos pequenos esforços, até mesmo a dispneia noturna, que nós chamamos de dispneia paroxística noturna, não é? A pessoa precisa começar a dormir com 2, 3 travesseiros. E o importante é que a insuficiência cardíaca, ela apresenta, vocês vão ver aqui, o Dr. Carlos Heitor, que é cardiologista, é o nosso convidado, apresenta 4 tipos, vamos dizer assim, 4 níveis, vamos dizer assim, né? Então, no primeiro e segundo nível, muitas vezes as pessoas não percebem que estão desenvolvendo uma insuficiência cardíaca. E mais triste ainda, 60% da população que apresenta o diabetes tipo 2 não sabe. Vai só descobrir quando outras consequências em relação ao diabetes aparecem, até mesmo a insuficiência cardíaca. Então, obesidade, diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca estão extremamente interligadas. Esse é o assunto que hoje nós vamos abordar aqui no programa Saúde em Seu Lar. Por isso, convido vocês a continuarem conosco nesse breve intervalo que nós vamos e já voltamos aqui com esse grande especialista, cardiologista, o Dr. Carlos Heitor. Volta em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Vocês viram no editorial que hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Nós vamos falar de 2 patologias, mas que elas se entrelaçam e muito, quando somadas. Nós vamos falar da insuficiência cardíaca e vamos falar também do diabetes tipo 2, que é relacionado à obesidade, a toda uma situação que o Dr. Carlos Heitor vai aqui explicar para vocês. Quero agradecer muito, Carlos, a sua presença, Dr. Carlos Heitor Neves de Carvalho, ele é cardiologista, já está aqui em Poços há um bom tempo, tenho certeza que muitos conhecem, mas outras pessoas aí da região, nós estamos aí levando o sinal da TV Poços em 27 municípios e já quero de antemão agradecer a audiência, o carinho que nós estamos tendo, tanto eu quanto meus colegas que aqui vêm com tão boa vontade para falar desses assuntos tão importantes que é você se cuidar. Carlos, boa noite. Boa noite. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, Regina, e obrigado a você que está assistindo o programa também. Muito obrigada. Ô Carlos, você viu falando aqui no início, eu já falei no editorial também, no início do programa, essa situação do diabetes,
se relacionar com a insuficiência cardíaca é uma situação que hoje é bastante comum, né? Então, mas antes de nós entrarmos exatamente na patologia, no diabetes, insuficiência cardíaca e tudo, obesidade, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona o nosso coração, né? Só para que as pessoas, de uma maneira geral, entendam. Sim, eu acho que é fundamental a gente falar isso nesse momento, porque são duas patologias, tanto o diabetes tipo 2 quanto a insuficiência cardíaca, que estão crescendo. Então, com o envelhecimento da população, com os hábitos de vida, a gente está tendo um aumento da incidência dessas duas patologias e elas vêm muitas vezes juntas. O diabetes mellitus tipo 2, ele muitas vezes, o paciente que possui, ele evolui com insuficiência cardíaca, isso muitas vezes é esquecido no consultório. Então, para a gente começar, o coração, na verdade, é um órgão muito complexo, né? Cuja função principal acaba sendo uma função de bomba. Então, ele tem a função de receber o sangue venoso que vem das veias e depois passar esse sangue para as artérias e levar o sangue todo para o organismo. Isso tem a parte da circulação pulmonar. Então, essa função de bomba é o que a gente acaba aprendendo na escola e é o que muitas vezes a gente, quando fala em insuficiência cardíaca, acaba lembrando que seria uma falha nessa força contrátil, nessa força de bomba. Só que muito mais importante que isso, o coração ele tem uma função de receber o sangue. Certo. E isso a gente chama de função diastólica. Seria na diástole, o coração tem que receber o sangue para depois ejetar o sangue, seja para a circulação pulmonar, seja para a circulação sistêmica. E no paciente com diabetes mellitus tipo 2, o que acontece na maioria das vezes é que essa função de receber o sangue, ela está prejudicada. Não só a função da força, mas seria uma função do relaxamento das fibras para poder comportar esse sangue. Ou ele faz isso às custas de uma pressão muito alta. E isso acaba também levando a um tipo de insuficiência cardíaca, que a gente acaba chamando de insuficiência cardíaca de função preservada, de fração de ejeção preservada. Certo. E esse é o que muitos colegas ainda estão aprendendo agora, que é uma situação relativamente nova, esse diagnóstico, e que está crescendo muito, está aumentando muito. Então, o coração, essa função tanto de empurrar o sangue, mas também de receber o sangue de uma forma correta, sem um aumento da pressão dentro do coração. O que levaria ao aumento dessa pressão? A hipertensão arterial, por exemplo? Sim. Com certeza? Com certeza. Na verdade é o seguinte, quando essa função diastólica, que é uma função do relaxamento das fibras, ela pode estar alterada em hipertensão arterial, pode estar alterada em diabetes mellitus tipo 2, pode estar alterada em obesidade e muitas vezes a gente consegue ver essa alteração em exames específicos como o ecocardiograma e também é um fator que acontece com a idade. Com a idade a gente vai tendo uma alteração do relaxamento também do ventrículo esquerdo que causa esse aumento da pressão. E o problema do aumento da pressão nessa fase do recebimento do sangue é que isso passa para o pulmão. Então você tem um aumento da pressão nos capilares pulmonares e acaba justificando a falta de ar, o cansaço aos esforços que muitos desses pacientes têm. Certo. Bom, eu ia te perguntar assim, quais são as causas de insuficiência cardíaca, seja até... são muitas, né? São muitas, mas eu acho que é importante falar que a principal causa ainda é a doença coronariana. Então a gente ainda tem os infartos agudos do miocárdio, quando o paciente sobrevive, ele perde uma massa desse coração. Que necrosa aquela área. Morre, né? Morre. Aí você vai ter também a disfunção da diástole, do relaxamento, mas você também tem uma disfunção da força, que a gente chama de uma disfunção sistólica. Entretanto, como eu falei, a doença coronariana tem caído devido a diversos fatores, diagnóstico, tratamento com as estatinas. Então a gente está tendo cada vez menos número de casos de insuficiência cardíaca por infarto. E está aumentando hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidade e o envelhecimento da população, além de outras miocardiopatias, puerperal, miocardites virais, doenças reumatológicas das válvulas. Todas essas são causas de insuficiência cardíaca no nosso meio. Tá, a causa mais comum hoje, qual que é? Hoje ainda vai ser a doença coronariana. Ainda vai ser. Embora esteja caindo... Ainda é. Em segundo lugar, hipertensão arterial. Que ainda é mais prevalente do que o diabetes.
Tá. E a hipertensão ainda continua crescendo, os números. E o Por quê? diabetes... Por que, Carlos, será que tá... É a questão da qualidade de vida mesmo, é o estresse, é a obesidade que está aí batendo a porta? É envelhecimento da população, Tá. você já tem um aumento da hipertensão, hábitos de vida, estresse, sedentarismo, obesidade. Obesidade é uma epidemia mundial e o nosso país, ele, infelizmente, ele é um dos líderes de obesidade. E obesidade leva à inflamação. Tudo que leva à inflamação pode levar também ao diabetes mellitus tipo 2, a uma resistência à insulina, tudo isso está interligado. Só para que as pessoas possam... Nós já até falamos aqui somente de diabetes, já tivemos programa específico, mas só para as pessoas entenderem o que é, afinal de contas, quando nós falamos assim, diabetes tipo 2, que é o que é a diabetes que é relacionada, apesar que tipo 1 também, com o decorrer do tempo também pode acontecer, Sim, né? tipo, Mas o tipo 2 é mais comum. O tipo 1 é basicamente as células do pâncreas não produzem insulina, então Certo. você precisa tratar com insulina, uma doença genética. E o tipo 2 é o diabetes bem mais comum, e ele na verdade é um grupo de fenômenos que envolve vários órgãos que acabam levando a um fenômeno comum, que é a hiperglicemia. E muitas vezes começa com resistência à insulina, que isso, quem tem uma cintura abdominal aumentada já tem uma resistência à insulina, totalmente ligado com a obesidade, e vai causar a disfunção das células do pâncreas, o que vai causar no futuro uma diminuição da produção da insulina nesse paciente que começou com resistência à insulina. Isso é tão complexo agora, Regina, que nós estamos no momento até discutindo que há vários tipos de diabetes mellitus tipo 2. No momento o ano passado, teve um artigo que descreveu 12 tipos de fenótipos diferentes de diabetes mellitus tipo 2. Então, uma doença complexa, multifatorial, é lógico, tudo em medicina envolve genética, mas diabetes mellitus tipo 2 tem muito a ver também com hábito de vida, com alimentação, com sedentarismo. Eu tenho lido sobre esse assunto, epigenética, hoje se fala muito nisso, né, Carlos? É a questão da genética influenciada com gatilhos, né, do meio ambiente. Quer dizer, nós temos a genética de ter determinada patologia e o meio ambiente, nossa qualidade de vida, a nossa forma de viver, faz com que aquilo lá se start, não é isso? É mais ou menos isso aí. Sim, não, eu acho que a epigenética está sendo muito falada mesmo, porque até uns anos atrás acreditava-se que você não conseguia mexer no DNA. E hoje em dia, de uma maneira com hábitos alimentares, e a gente sabe que você consegue alterar o DNA das células com mudanças de vida saudáveis. E mais do que isso, a gente está caminhando agora para uma medicina que envolve a epigenética, que seria uma medicina de precisão. A gente viveu a medicina baseada em evidências e vive, mas está caminhando para a medicina de precisão, que seria o seguinte: você tem um paciente na frente, você vai ter todo o conhecimento de estudos clínicos, dos benefícios do tratamento, mas aquele paciente é individual, aquele paciente vai ter a sua genética, vai ter o seu jeito de lidar com o remédio, com seus hábitos de vida, e isso é medicina de precisão. É você fechar tudo e individualizar o tratamento e as orientações de hábitos de vida para aquele paciente. Isso envolve a epigenética e até no futuro um conhecimento genético desse paciente para você saber tratar, fazer o melhor tratamento. Você falou uma coisa aí, eu não sabia dessa questão de vários fenótipos, né? De diabetes tipo 2. E você falou uma coisa interessante que eu acho que é bom a gente esclarecer as pessoas. Você falou assim, cintura abdominal, né? Qual que é essa relação de uma cintura abdominal avantajada, vamos dizer, com as doenças cardíacas, vamos dizer assim, até mesmo com diabetes tipo 2? Existe um termo que no momento até está um pouco em desuso, que seria síndrome metabólica. Isso. Síndrome metabólica, existem algumas definições, mas todas elas têm como característica comum o aumento da cintura abdominal. São parâmetros, isso varia de população para população, mas quando você tem cintura abdominal aumentada, tanto em homem quanto em mulheres, você automaticamente tem um risco cardiovascular aumentado. Risco do quê? Risco de infarto, risco de AVC, risco de morte, risco de insuficiência cardíaca. E a explicação disso é porque a gordura, muitas vezes visceral, que é essa gordura subcutânea, né, nessa região da abdominal, que é a mesma gordura que a gente tem no fígado, que a gente tem
ao lado das vísceras, ela é uma gordura extremamente inflamada e ela provoca inflamação. Então, ela produz hormônio, né? Produz hormônios, produz fatores inflamatórios, e quando você tem isso, você tem um aumento do risco cardiovascular. Então, cintura abdominal aumentada é igual ao aumento do risco cardiovascular. Aqui deixa bem claro, não é questão, às vezes, as pessoas olham e falam, tem a barriga grande. Não é isso, é dentro. Não é? Sim. É uma gordura nas vísceras, não é isso? Isso, mas apesar que no consultório a gente mede a cintura abdominal. Mede mesmo, mas quando você mede a cintura abdominal, dependendo do valor que der, você já sabe. Isso, e é óbvio, né, que não é para todo mundo. A gente, até para síndrome metabólica, a cintura abdominal é o fator fundamental, mas você tem que ter uma pressão arterial elevada, uma glicose, outros fatores para fechar a síndrome. Para fechar a síndrome. E essa síndrome, o que muda você fazer esse diagnóstico? Você vai ser mais agressivo com o tratamento da hipertensão, você vai ser mais agressivo com o controle do colesterol. Por isso que é importante esse diagnóstico. Agora, não é todo mundo também, a gente sabe disso, não é todo obeso ou toda pessoa com cintura abdominal aumentada que vai ter um risco cardiovascular aumentado. Não é todo mundo que vai desenvolver diabetes, isso tudo depende de uma série de fatores. Não é um fator isolado, né? Não é um fator isolado. Então, de repente, as pessoas estão lá medindo e falam, nossa, eu vou infartar. Sim. Não é assim, gente, isso aí é uma série de indicadores, né? Vamos dizer assim, que os médicos, no caso, o cardiologista, ele vai pontuar e vai dizer qual o risco ou não, né? Tem até parece que um programa, né, que eu já vi um software, tem vários aplicativos. uns aplicativos que você vai colocando idade, hábito de vida, aí você tem uma pontuação e você vê o risco daquela pessoa. E isso é praticamente para tratar o colesterol. É praticamente mais pro colesterol? Mais pro colesterol. Ah, tá. E porque dependendo do risco que essa pessoa se encontra, você vai querer uma meta de colesterol diferente e aí muitas vezes vai precisar de remédio ou não, dependendo do caso. Mas é muito legal. Dá para fazer quase que, vamos dizer, não sei se preciso, mas muito próximo, né? Sim. Bom, diabetes. E o diabetes, o que acontece nas nossas artérias com diabetes? Então, diabetes... Porque aí já vamos levar lá para a doença, Eu comecei a falar da insuficiência cardíaca, Isso. que realmente a gente tem que pensar na insuficiência cardíaca no paciente diabético tipo 2 hoje, mas lembrar que o diabético ele causa muita aterosclerose nas artérias. É como que se o paciente diabético tivesse as artérias mais frágeis e conseguisse que o colesterol que está circulando nas artérias, mesmo que ele não esteja tão alto, ele entre nas artérias. Que eu falo com os pacientes, se o colesterol estiver alto, estiver só no sangue, não causa grandes problemas. Mas o problema, principalmente para o cardiologista, é quando ele entra na artéria e ele entra por uma disfunção das células dos vasos, que é muito comum no diabético, uma disfunção endotelial, e forma ali uma placa de gordura. Essa placa a gente chama de ateroma, e essa placa que é a principal causa de um infarto agudo do miocárdio, de um AVC. Então, a gente sabe que o risco de um paciente com diabetes mellitus tipo 2 ter um infarto agudo do miocárdio é igual ao risco de um paciente que já teve infarto prévio. Então, quando a gente tem um paciente com diabetes tipo 2, isso tem mudado agora porque isso tudo depende do tempo do diabetes. Porque esse processo, se o diabetes for diagnosticado precocemente, tratado agressivamente desde o início, com medicação, com mudança de estilo de vida, você evita esse problema da aterosclerose. Então, também diabético, é lógico, não é todo diabético igual. O diabético que tem vários anos com tratamento irregular, que não se controlou, muito provavelmente ele já vai ter doença aterosclerótica e é um paciente que a gente tem que estar de olho na relação da precaução do infarto agudo do miocárdio. Tá, ok. E essa placa de ateroma é uma placa de gordura, vamos dizer assim, né? Que ela pode se deslocar? Na verdade, ela não desloca. Se ela se instabilizar, porque ela tem uma capa fibrosa. Certo. Se por algum motivo, alguma inflamação, ela sofre uma ruptura ou uma erosão, naquele momento, nosso organismo forma um trombo em cima, um coágulo, e esse coágulo é que pode deslocar ou entupir aquela artéria imediatamente, e isso acaba causando, se for na coronária, um infarto agudo, se for na carótida, um acidente vascular cerebral. Então é pelo trombo formado em cima da placa, aí quando você vê a placa já cresceu, mas por trombo entremeado, mas é isso que acontece. Por isso que
Hoje em dia, principalmente com os usos das estatinas, a gente conseguiu muito estabilizar a placa e por isso que a gente tem visto uma diminuição no número dos infartos e dos AVCs de causa aterogênica. Certo, ok. Bom, na verdade, né, Carlos, o diabetes, o excesso de açúcar, ele lesa as artérias, né? Ele machuca, ele lesa as artérias, e isso daí também é um fator. Isso, né? Um dos motivos que eu falei da artéria ser mais frágil é pela hiperglicemia. Existe a glicotoxicidade que acontece em vários órgãos, inclusive no rim, na retina. Então, essa hiperglicemia, ela tem o fator de causar essas lesões membros inferiores, tudo, né? Membros inferiores. E tudo. Por isso que tem que ser combatido muito rapidamente. Tem que ser agressivo, como tem que ser agressivo, você, né? Não pode deixar tem passar. que ser agressivo. Carlos, nós vamos para um intervalinho já, viu? Que gostoso de programa. Assim, já acho que vocês estão entendendo a importância. Nós vamos falar daqui a pouco de os sinais, sintomas e como prevenir tudo isso, né? Porque tem formas de diminuir isso tudo, né, Carlos? Sim, com sim. certeza. Quero agradecer a audiência e lembrar vocês do programa todo domingo, 19h30, pela TV Poços, reapresentação quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã, com esse frio tá meio complicado, mas né, é uma opção. E pelo canal do YouTube é só colocar Doutora Regina Cioff, né? Vocês vão ter lá os programas para assistir novamente, tirar suas dúvidas e indicar para os seus amigos, para os seus familiares, tá bem? Não sai que a gente volta em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde Solar. Estou aqui com o Dr. Carlos Heitor Neves de Carvalho, que é cardiologista. Estamos falando sobre insuficiência cardíaca e diabetes tipo 2, que está relacionado à obesidade, ao mau hábito de vida e tudo mais que o Dr. Carlos já falou aqui. Afinal de contas, a insuficiência cardíaca, o que acontece? Que a pessoa, teu coração, você já explicou como é que funciona, acho que dá até para vocês já imaginarem o que acontece. Mas o que acontece que o coração fala, ó, não dá mais, eu tô fraco. Então, a insuficiência cardíaca, no momento, é a principal causa de internação por doenças cardiovasculares, então interna-se muito, gasta-se muito, é o principal motivo de gastos de saúde, insuficiência cardíaca, principal causa de internação, e justamente por causa disso, o envelhecimento da população, prevalência do diabetes, da hipertensão, os pacientes infartados que sobrevivem. Mas o raciocínio de insuficiência cardíaca mudou há alguns anos atrás, quando a gente começou a comparar a insuficiência cardíaca com câncer. Porque a mortalidade é a mesma ou é até maior, dependendo do grau da insuficiência cardíaca em relação a alguns tipos de câncer, até maior. E muitas vezes você não tem esse impacto. Quando você fala que o paciente tem insuficiência cardíaca, muitas vezes o paciente nem dá muita bola, mas acha que está tudo bem, mas se for colocar numa curva, ele tem uma maior chance de morrer, dependendo do grau da insuficiência cardíaca, do que um paciente de diversos tipos de neoplasia, de câncer. Pensando nesse raciocínio de comparar a insuficiência cardíaca com uma doença oncológica, foi proposto já há alguns anos atrás um estadiamento, igual a gente faz com câncer, em relação à insuficiência cardíaca. Entendi. E isso acho que vai responder a sua pergunta, porque o estágio A seria o paciente que ainda não desenvolveu uma lesão estrutural cardíaca, mas ele tem os fatores de risco. Hipertenso, que tem um ecocardiograma normal, diabético, que tem um ecocardiograma normal. Tabagista, ele não entraria nesse, mas ele tem o fator de risco para aterosclerose, tudo e tal. Para tudo, né? Sim. Mas aí se você tem esses fatores de risco e tem um ecocardiograma, que acaba sendo o principal exame para avaliar a função cardíaca no momento, o mais utilizado, você tem o paciente já com insuficiência cardíaca, você pode chamar de estágio A. O estágio B seria o paciente que tem doença estrutural, então ele teria um ecocardiograma mostrando um aumento do músculo do coração, um endurecimento desse músculo, ou uma função de força diminuída, ou essa pressão de enchimento já aumentada, ou uma doença na válvula, e ele é assintomático, você coloca ele no estágio B. E você já deve, muitas vezes... Mesmo com isso, ele pode não sentir nada. Pode não sentir nada.
Mas isso é interessante a gente conversar depois também. No estágio C, seria o paciente já com essa doença e sintomático, e os sintomas são principalmente falta de ar, começa aos grandes esforços, depois vai para os médios esforços, depois o paciente tem falta de ar ao andar no reto já. E junto com isso, acordar à noite com muita falta de ar, ortopneia, a dispneia paroxística noturna, o edema de membros inferiores, começa a reter líquido, esses são os principais sintomas da insuficiência cardíaca. O C, então, teria sintoma e essa lesão, e o D seria o estágio que na oncologia a gente chamaria de paciente já no fim do estágio. Isso, seria já o paciente que está hospitalizando todo mês, que você tem que usar diurético muitas vezes endovenoso, seria o estágio D, um paciente mais grave, que aí esse sim, ele tem um prognóstico muito parecido com a maioria dos cânceres, das neoplasias. Agora, o que é interessante a gente falar é que muitas vezes esse sintoma está escondido, por isso que o assintomático é difícil de achar de vez em quando, porque a gente pergunta para o paciente, tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas aí, tá tudo bem, mas o que você faz? Você sobe aquela escada para ir para sua casa? Não, eu subo, mas eu canso um pouquinho, então ele já é sintomático. Muitas vezes você precisa ter uma anamnese correta e tentar ver se as coisas comuns que a gente faz no dia a dia já gera uma falta de ar, já gera o cansaço, e existem testes para isso. A gente pode pôr o paciente para andar no hall do consultório, existe o teste dos 6 minutos, se ele anda tanto em 6 minutos, quer dizer que ele não está tendo tanta falta de ar. Certo. Então esse assintomático, hoje em dia a gente acredita que muitas vezes uma anamnese correta, o paciente consegue pegar algum sintoma. Isso é fundamental porque o tratamento também da insuficiência cardíaca precoce assim previne como o câncer, pior. né? Previne muita hospitalização, muita piora. Então, Carlos, pelo que você está explicando, muito bem, de forma bem didática, não é uma patologia que ela é aguda, ela vem crescendo, é um crescente, vamos dizer assim. Isso em geral sim. Em geral, não é uma coisa assim aguda, a pessoa, nunca tive nada, de repente estou com insuficiência cardíaca. Tem o agudo quando é miocardite, né? Miocardite viral. Teve uma virose, uma miocardite. Mas não é mais comum. Uma miocardipatia puerperal, depois da gravidez. Que aí, doença de Chagas, por exemplo. Doença de Chagas, ela... é uma miocardiopatia. Isso, ela é uma miocardiopatia e na verdade ela vem, o tripanosoma ele vem no músculo cardíaco durante anos, mas aí que tal, já vai lesionando o músculo cardíaco, mas muitas vezes a pessoa ela fica sintomática por anos. Por quê? Porque o organismo vai dando conta dessa conversa com o coração. Então você causa uma vasoconstrição periférica, você ativa o sistema nervoso simpático, vários hormônios para tentar compensar essa falta, esse dano estrutural. O próprio organismo vai se adaptando. Eu brinco com os pacientes que eu falo assim, no momento o seu organismo está conversando bem com o seu coração. Mas aí sim, é uma doença crônica, mas realmente de uma hora para outra pode piorar o sintoma, principalmente quando acompanhado de uma infecção, de uma pneumonia, de uma infecção urinária, de uma virose. Você pode ter uma piora aguda dos sintomas, mas que a doença cardíaca já vinha. Então, mas normalmente na maioria das vezes é crônico, vem evoluindo e precisa ser tratado também para evitar essa evolução. Então, por exemplo, uma pessoa que teve um infarto, né? Ela foi tratada, ela sobreviveu. Você já faz alguma medicação preventiva para não ter insuficiência cardíaca? O infarto, se for um infarto que a gente chama com necrose, que é um infarto com supra-ST, que tem lesão muscular, a gente já inicia drogas para evitar a progressão da insuficiência cardíaca já no primeiro dia de internação. São drogas que podem baixar a pressão, então você tem que ter cuidado, mas isso já faz parte da imunidade coronariana, de iniciar com essa medicação que vai seguir o paciente pro resto da vida, porque ele vai ter aquela área necrosada, mas tratando corretamente, com os remédios corretos, você consegue diminuir essa área no futuro, além da reperfusão da coronária, a coronária abrindo, você também tem uma melhora dessa área. Mas tudo isso tem que ser iniciado imediatamente. Porque é muito interessante, você falou que é assintomático, quer dizer, só em termos de classificação. Porque se já tem uma alteração no eco, alguma coisa a pessoa tem que sentir, Carlos. Não tem como. Se você faz um eco, se você vê lá... Uma função muito diminuída. Uma função diminuída, uma hipertensão dentro das câmaras cardíacas. Nesse sentido,
não é possível que a pessoa não sinta absolutamente nada, né? Ou ela se limita, né? Não anda muito, fica mais limitada. Já pergunta quantos travesseiros está dormindo. Aí ela começa a falar, agora eu pus 2 travesseiros para dormir, tô dormindo mais sentada. Então, coloca ela para andar no consultório, você vai ver que não tá andando, e você começa a tratar, a pessoa fala que melhorou o que ela não estava sentindo. Melhorou, que coisa, eu tô me sentindo melhor. Tô sentindo melhor. Bom, claro que nós estamos falando de tudo isso, mas crianças também podem ter insuficiências cardíacas, né? O bebê, no caso das cardiopatias congênitas, né? Mas não é muito o foco nosso hoje aqui. Agora, é claro que concomitantemente ao tratamento de uma insuficiência cardíaca, seja A, B, né? C, D, praticamente está internado, você tem que cuidar, porque senão vira um ciclo vicioso se o diabetes, você não controlar aquele diabetes, se não perder peso, uma série de coisas, né, Carlos? Isso, estão interligados. Isso é muito importante. Muito importante. E hoje em dia a gente vive um momento que a gente já tinha um tratamento bom, medicamentoso para a insuficiência cardíaca já estabelecido. E no momento estão aparecendo drogas novas e drogas que estão atuando no diabetes e na insuficiência cardíaca simultaneamente. Então a gente tem, por isso que a gente tem conversado muito disso. Então, nos últimos anos, a gente tem visto uma melhora no tratamento medicamentoso dessas duas situações juntas. Então, remédio para o diabetes que melhora a insuficiência cardíaca e remédio para a insuficiência cardíaca que melhora o diabetes. Isso já tem no momento. Já tem? Já tem no momento e com resultados de estudos clínicos populacionais extraordinários, de redução de mortalidade, de redução de insuficiência cardíaca, de melhora de eco, além da melhora do diabetes. Então, tudo isso a gente já tem disponível no momento. Ô Carlos, por que é só para as pessoas entenderem, que será, né? Por que eu tenho falta de ar, esse problema no coração, não é no pulmão, né? O que acontece no pulmão de uma pessoa com insuficiência cardíaca que faz com que ela tenha o que nós chamamos aí de dispneia, que todos conhecem como falta de ar? Falta de ar. É praticamente porque você tem, tanto quando o coração está mais fraco, quando o coração está mais duro, aquela dificuldade no relaxamento, você tem esse aumento na pressão final dentro do coração. E esse aumento dessa pressão é transmitido para os vasinhos do pulmão, para os capilares pulmonares. Certo. E isso acaba tendo um extravasamento do sangue para dentro do intestício, do pulmão. Não é onde a gente respira, mas é entre os alvéolos. E isso acaba causando a dispneia, a falta de ar. Então, justamente por causa desse aumento da pressão nos capilares pulmonares, é o principal motivo da falta de ar. E que se você esforçar, você aumenta todo esse mecanismo e aumenta a falta de ar. Porque, na verdade, é a pequena circulação, né, que é do coração ao pulmão, ela acaba sendo atingida. Isso tudo com uma dificuldade da bomba levar isso para frente. Tudo é o problema lá, né, que não resolve. Agora, o edema, o inchaço nas pernas, né? Às vezes a pessoa está com um inchaço de um lado da perna, do outro, acho que eu estou com problema de coração. Não tem jeito, né? Edema bilateral, na verdade, né? é bilateral, piora à tarde, piora durante o dia. Tem uma característica. E aí, justamente, é de novo o represamento de sangue, aí mais ligado ao sistema venoso, que estaria mais relacionado com o lado direito do coração, mas é o mesmo raciocínio do pulmão. É líquido que está sendo retido ali. E aí, com o passar do dia, ficando muito tempo em pé, você começa a ter edema dos membros inferiores. E muitas vezes, esse é o motivo também, a pessoa quando deita, esse edema é distribuído pelo corpo e pode aumentar esse líquido no pulmão. E a pessoa tem a falta de ar ao deitar. Abdômen também pode? Também, abdômen, fígado, ascite, todos os órgãos podem ter esse edema, na verdade, esse aumento do líquido da insuficiência cardíaca. Por isso que uma droga muito importante é o diurético, que acaba tirando o líquido. Deixa eu fazer uma pergunta, eu sempre faço aqui nas patologias. Existe algum sinal que você possa... As pessoas que não costumam, infelizmente, fazer seus periódicos, né? Existe algum sinal que você fale, tome atenção nisso, porque eu acho que a primeira coisa, quando você começar a ficar obeso, engordar muito aí, primeiro é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque realmente a obesidade, ela tem causado muito problema mesmo na vida das pessoas, né? E, Carlos, uma estatística triste que eu estava esses dias lendo, é a Sociedade Brasileira de Pediatria, as nossas crianças e adolescentes, 33,3% de 9 a 13 anos já são obesas. Você imagina isso, como não vai repercutir lá eu acho que isso na vida adulta? Vai repercutir. Isso é fundamental, porque
Primeiro, falando de insuficiência cardíaca, muitas vezes o problema pode começar antes dele ter sintoma. Isso. Mas o sintoma da insuficiência cardíaca principal vai ser a falta de ar. Falta de ar mesmo. Começou a ter mais cansaço, e lembrar que a obesidade vai levar à falta de ar. Muitas vezes o paciente está hipertenso, descontrolado, pode dar falta de ar. Muitas vezes o paciente fuma, tem doença pulmonar, dá falta de ar. Então ele tem que ir no médico para poder esclarecer o motivo da falta de ar. E a retenção de líquido também. Agora, no paciente diabético, isso é mais complicado porque hoje em dia a gente sabe, quando é feito o diagnóstico do diabetes, uma glicose de jejum acima de 126, uma hemoglobina glicada acima de 6,5 ou uma glicemia de qualquer horário acima de 200, para chegar nesse nível, muitas vezes o paciente chega assintomático. Então ele já começa com uma glicose, o normal é abaixo de 100 de jejum. Mas ele 113, 110 não sente absolutamente nada. E, na verdade, ele vai descobrir fazendo exame periódico, né? Por isso que é tão importante fazer exame periódico, porque pro diabetes começar a dar sintoma, o diabetes de beber bastante água, ir bastante no banheiro, emagrecer, aí tem que estar com uma glicemia acima de 300, acima de 400, e aí foi muito tempo de história de diabetes. Carlos, eu não sei, talvez meu número aqui não vai estar, mas você vai poder nos atualizar. 50%, 60% das pessoas que têm diabetes tipo 2 não sabem? Bastante gente não sabe. Portador, já está com diabetes tipo 2, quer dizer, já está causando todos os estragos nas nossas artérias e não sabe. É isso mesmo? Justamente porque não sente nada. Não sente nada. E é alto assim mesmo, 60%? 60%, 40%, 60%. Eu quis falar isso aqui porque eu tenho certeza que a hora que nós terminarmos o programa eu vou pedir para o Carlos Heitor falar o que deve ser feito para ele chegar nesse ponto aí, né, de você entrar num processo de insuficiência cardíaca, por exemplo, e outras consequências do diabetes, né? Bem, feito o diagnóstico, o diagnóstico é clínico, né? É um diagnóstico clínico e às vezes você faz diagnóstico pronto-socorro. Eu acho que isso melhorou, porque quando eu dava plantão na Santa Casa, na urgência e emergência, que eu dei muitos anos, tinha pessoas que chegavam em ICC, nunca tive nada. Quer dizer, claro que teve, né? E chegavam num ICC bastante descompensado. Feito o diagnóstico, é feito clínico, eco, eletro, o que mais? Insuficiência cardíaca é diagnóstico clínico. Então, clinicamente, você já pode falar já que é o padrão ouro. Já é o padrão ouro. É a definição. Insuficiência cardíaca é uma definição clínica. Então, muitas vezes eu escutava, tá com insuficiência cardíaca, mas o eco tá com a função boa. É justamente por causa da disfunção diastólica. Isso. Mas o diagnóstico é clínico e pode e deve ser tratado com o diagnóstico clínico. Mas aí você vai para os exames, ecocardiograma, existe exame laboratorial, BNP está aumentado, é um natriurético peptídeo, que ele aumenta a insuficiência cardíaca. Faz no exame de sangue. Isso pode ajudar, principalmente no pronto-socorro, no diagnóstico diferencial. Mas a gente tem ecocardiograma, tem hoje em dia ressonância cardíaca, tem outros exames mais sofisticados, mas o padrão para a insuficiência cardíaca ainda é o eco. Ele vai definir qual tipo de insuficiência cardíaca que vai definir se tem doença de válvula e vai definir o tratamento e o diagnóstico do paciente. Dá alteração no eletro? Pode dar. A insuficiência cardíaca, não estou falando de infarto, porque, claro, você pode ter um eletro normal. Muitas vezes o eletro é normal. Tá. Mas se você evolui com uma disfunção grande da função cardíaca, pode dar um bloqueio de ramo, e você vai ter as alterações, como já falou, isquêmicas de infarto, que ajuda também no diagnóstico. A hipertensão arterial por si só altera o eletro? A hipertensão pode alterar o eletro, sinais de hipertrofia, mas normalmente quando a hipertensão altera o eletro, você já tem alterações no eco também. Já tem um aumento da musculatura, alguns padrões, mas lembrar, muita gente tem eletro normal, com insuficiência cardíaca, com hipertensão arterial. Então o eletro é um exame excelente, fundamental, mas você muitas vezes tem que complementar com outros métodos para fazer o diagnóstico. Certinho. Carlos, nós estamos quase no finalzinho do programa. Nós vamos para mais um intervalo rápido, eu nem vou ficar falando aqui muito, para aproveitar que o Dr. Carlos aqui nós temos mais um pouquinho de programa. Aproveitem bem essas informações para que nós possamos um dia ter menos casos de insuficiência cardíaca por diabetes e por hipertensão e por outras doenças. Volto já já. Bem, estamos aqui de volta, programa Saúde Celular, falando hoje de insuficiência cardíaca.
falando de diabetes tipo 2, estou aqui com o Dr. Carlos Heitor, cardiologista, quem chegou aí atrasado aí na sala, perdeu um programa maravilhoso, mas não fica triste não. Assista novamente com as reprises e também pelo canal do YouTube, doutora Regina Sioff. Carlos, bom, o que é mais importante que nós temos que deixar aqui para as pessoas, né? O tratamento, é claro, é medicamentoso, né? Sim. É medicamentoso. É medicamentoso. Além dos medicamentos, que não adianta nós ficarmos falando aqui de coisas técnicas, existem medicamentos, disse, ótimos para diabetes que também atuam nessa questão da insuficiência cardíaca. E o que mais que você indica para esse paciente? Quando você já tem o diagnóstico, Sim. Uma associação com a alimentação, Sim. insuficiência cardíaca, diminuir um pouco do sal, para você não ter mais... Qual que é o ideal de sal? Então, isso é uma dúvida, porque existia os 6 gramas... 5 gramas. 5 gramas, e na verdade teve um estudo de uns 3 anos atrás, eu não me lembro o nome do estudo, mas que mostrou que uma dieta muito hipossódica, você aumentava a mortalidade dos pacientes com insuficiência cardíaca, então ele morria mais. Então é um meio termo. Eu brinco, falo para os pacientes não acrescentarem sal na comida, além do que já tem, não colocarem sal na salada e evitarem alimentos que têm muito sal. Esses enlatados vêm tudo com sal, né? Molho shoyu, industrializado, refrigerante tem bastante sódio, as pessoas não sabem. Então, evitar esses alimentos com muito sal. Mas não tirar todo o sal, porque foi visto que se tirar todo o sal, você tem um aumento também da mortalidade. É aquele saquinho de sal que fica, né, nos restaurantes, que né? A gente vai pôr no sal aí mais da batata. abre o saquinho e põe, abre o saquinho. Não pode, né, gente? Né, Carlos? Mas eu acho que isso... Porque o sal também é um vilão danado pro nosso rim, né? Sim. Eu trouxe aqui já colegas nefrologistas, nossa, sal é um terror. Sim. Mas eu acho que o fundamental é isso. Mais importante do que você ter que usar o remédio depois do diagnóstico é tentar evitar o diagnóstico. Então, hábitos de vida saudáveis, evitar o sedentarismo, praticar atividade física regularmente, alimentação, diminuir o máximo de carboidratos, uma alimentação saudável, tentar diminuir o estresse, a gente sabe que é muito difícil, ir ao médico para fazer a parte preventiva. Isso sim, você muitas vezes vai ter que evitar uma dessas doenças e evitar o uso de medicações no futuro. Então eu acho que isso na verdade é a grande mensagem, que tem que haver uma mudança de hábito de vida. E quando a gente compara a mudança de hábito de vida até com remédio, sempre ganha mudança de estilo de vida. Só que a gente sabe que isso é muito difícil. Então a gente tem que usar o remédio junto, mas a mudança de estilo de vida poderia muito... Mas a mudança do nosso estilo de vida, a nossa cultura, a forma de viver, ela pode ser feita antes de você ficar doente. Isso que é importante, que eu tô falando, né? Bem, sim. Porque depois que você ficou o coração ficou insuficiente, aí eu te pergunto, ele volta a ser suficiente sem medicamento? Tem que usar remédio, mas tem que mudar o estilo de vida também. Senão tem que fazer as duas coisas também. Mas o que eu estava falando justamente que é muito mais importante antes da doença chegar, se a gente conseguir prevenir essa epidemia que a gente está tendo de diabetes tipo 2 e de insuficiência cardíaca, e é um fenômeno mundial. E o Brasil, no momento, eu tive um dado recente, pacientes acima de 65 anos. Nós já somos o quinto país em número de idosos com diabetes tipo 2 no mundo. Quinto país? Quinto país. E a previsão para daqui a 40 anos já ir para a 4ª colocação, e diabetes está acompanhando junto. Então a gente está tendo um aumento muito grande dessas patologias e tem que ser combatidas de uma forma preventiva com mudança de estilo de vida, de hábitos de vida. Porque se você fizer uma dieta adequada, se você pratica atividade física, você dificilmente vai ficar obeso. Agora, existem aqueles casos, é muito interessante isso, a pessoa não é obesa, é magra, não é hipertenso, de repente apresenta umas, sabe? E aí entra a genética. Aí é a genética, e aí né? a gente volta para a primeira parte do programa, que isso está evoluindo. A epigenética a gente já sabe que está aí, e no futuro, quem sabe, a gente consiga mudar o gene para poder diminuir a chance daquela pessoa que é geneticamente predisposta a ter isso, ela faz a parte dela, de estilo de vida, e a gente consiga ajudar o gene a não se expressar. Isso já existe, mas tá crescendo, né? Tá muito ainda de laboratório. Está incipiente ainda muito demais. Incipiente. Com certeza. Olha, Carlos, eu acho que se você quiser deixar mais quiser deixar mais uma mensagem aí para quem está nos assistindo, você que tem aí
já uma larga experiência, apesar de ser novo, mas tem muita experiência já. E uma mensagem para que as pessoas possam realmente não entrar nesse quadro de diabetes tipo 2, da obesidade, você já até falou. Mas antes de você terminar, eu só queria te perguntar, a pessoa com insuficiência cardíaca, claro, compensada, você compensou aquela pessoa, se ela descompensou, ela pode fazer qualquer tipo de atividade física? Depende da patologia, né? Mas são raras as situações que a gente restringe. Porque o exercício físico normalmente vai ajudar. Ajudar, né? Ajudar. A maioria das vezes ajuda. Certo, mas não tem risco de... Existem algumas aeróbica, situações raras, por exemplo, porque ela tem que perder peso. Mas existem algumas situações raras, como estenose aórtica grave, uma válvula muito apertada. Ou aquela doença que o jogador de futebol acaba caindo no campo, que são as cardiomiopatias hipertróficas septais e simétricas, que é uma doença genética que leva a insuficiência cardíaca. Isso é a causa, interessante, só para as pessoas, um jogador está lá quando morreu. Então, muitas vezes porque essa ele tem doença, o coração aumentado? Muitas vezes essa doença que aumenta um lado do coração, uma doença genética, passa, quase todo mundo da família tem, e se essa pessoa que tem essa doença conhecida faz algum exercício, estimula muito dela ter uma arritmia grave e morte súbita. Então, nesses pacientes, eles não podem fazer exercício. Não podem. A gente proíbe. Mas aí você... Mas é a minoria. É uma grande minoria. Na maioria, e já existem programas de reabilitação. Tem muita gente aqui em Poços mesmo, de educação física, que mexe com reabilitação cardíaca. Que é do paciente com insuficiência cardíaca. Pós-infarto. Porque a atividade física, na grande maioria das vezes, é benéfica mesmo para esse paciente. Vai melhorar a função cardíaca, só que tudo com orientação do médico, com preparo, mas ele tem que fazer, tem que fazer. Gente, e atividade física não significa hoje ou daqui um mês de novo não, né? É de preferência até todo dia. A gente tira tempo para tudo, né, cara? Será que não é possível tirar 1 hora da sua vida para cuidar de você? É muito ruim pensar nisso depois que já teve um infarto, né? Então... pensar antes. Vamos pensar antes. Carlos, mais alguma colocação? Não, acho que falou tudo. Falei tudo. Agradeço. Eu amei, né? Muito obrigada, parabéns aí pelo seu trabalho, por tudo que... o Carlos Heitor é filho do Dr. Carlos Antônio, né, de Carvalho, médico aí já há muitos e muitos anos. Quantos anos está seu pai aqui? Acho que mais de 30, né? Mais de 30. Então... vai aí dar sequência ao trabalho do pai, com certeza. Parabéns, viu, Carlos? Muito obrigado. Leva essa lembrança do coração, nosso coração. Esse coração tá bom. Ainda, né? Esse coração tá bom. Só para você lembrar desse papo gostoso que a gente teve aqui, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês que assistiram o programa também. Obrigado. A vocês quero agradecer muito o carinho, a atenção, né? E dizer que nós fazemos esse programa porque nós queremos fazer diferença na sua vida. Com certeza. Esse programa existe há 10 anos. E o que nós estamos modificando, eu e meus colegas, todos que vêm aqui, a vida de vocês, eu tenho certeza que nós estamos colaborando para a qualidade de vida. Fiquem com Deus e até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Até lá!